Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas a João para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Confessou ele. Perguntaram de novo: quem és tu então? És tu Elias? Ele respondeu: não sou. És tu o profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és tu então, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Ele declarou: eu sou a voz que clama no deserto. Aplainai os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. Estes que tinham sido enviados eram da seita dos fariseus. Voltaram ainda a interrogá-lo, dizendo: como batizas tu, pois, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo em água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é o que há de vir depois de mim, o qual existia antes de mim, e a quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do lado de lá do Rio Jordão, onde João estava batizando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O introito, ou versículo das Escrituras Sagradas, que introduziu esta missa, a do terceiro domingo do Advento, tem um imperativo, uma ordem, que nos parece um tanto quanto estranha, e que diz o seguinte, ordena o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos, que a vossa modéstia seja conhecida de todos os homens, o Senhor está próximo. Por causa deste convite e por causa da aproximação do Senhor, este domingo é chamado Domingo Gaudete, ou da alegria, uma espécie de pausa naquele rigor do Advento, para, de algum modo, antecipar as alegrias do Santo Natal. Então, eu vou prosseguir hoje com alguns pontos importantes daquela reflexão, daquela meditação que já fizemos no domingo passado. Eu vou tratar deste assunto que é praticamente ignorado pela maioria dos cristãos, que é esta alegria que nos está imperada e que deve ser permanente. Quem não entende como funciona a graça, pode achar que esta fala do apóstolo São Paulo é uma espécie de hipérbole, de exagero qualquer. Como se pode estar permanente alegre com tantos problemas, tantas dificuldades, com o mundo derretendo a volta no mal, no erro e no pecado? E sim, é possível. Ela é possível. E vamos ver como e por quê. Como e por quê. A primeira coisa a considerar é que, honestamente falando, e tendo Deus como testemunha, olha aqui, prestem bem atenção, honestamente falando, e tendo o testemunho de Deus, as principais causas e raízes das tristezas e melancolias costumam ser o fato de não andarmos bem com Deus.
de não prestarmos as devidas contas de nossa consciência a Ele. Ao fim e ao cabo, é porque não cumprimos o que dissemos que iríamos cumprir. Porque não somos o que sabemos. Nós que nos ufanamos do nosso longo tempo de vida religiosa e de ter inclusive herdado a tradição da fé de antepassados, de avós e de bisavós, no entanto, não somos o que dizemos saber e ter. É da experiência dos santos que quando alguém anda no fervor, e cuida do seu adiantamento na virtude e na caridade divina, vai tão alegre, tão contente, que mais não pode ser. Os que priorizam este cuidado em cumprir o que prometeram a Deus no batismo e que se esforçam cada dia por regular a sua vida segundo a vontade de Deus, vão sempre bem e contentes. Pelo contrário, aquele que sabendo o que deve fazer não faz, anda triste e desconsolado. Porque diz o Espírito Santo nas Sagradas Escrituras: o coração perverso andará atormentado de dores, e o coração mau causará tristeza. Mas esta é a propriedade natural do pecado. Quem de nós não sabe disso? Qual é o pecador aqui, a começar pelo sacerdote, pelo padre que vos fala? Qual é o pecador aqui presente que desconhece essa propriedade e condição natural do mal e do pecado, que é causar tristeza e dor na alma? Deus se deu conta desse mal em Caim. Há uma cena extremamente curiosa lá no livro do Gênesis, quando Caim pecou por ter inveja do seu irmão Abel. Então diz o Espírito Santo nas Sagradas Escrituras, livro do Gênesis, capítulo 4, verso 5. Irritou-se Caim sobremaneira, e o seu semblante decaiu. Trazia consigo uma ira e uma raiva interior que o fazia andar muito triste e cabisbaixo, e que se podia ver no seu rosto, marcado de amargura e de tristeza que carregava em sua alma. Então Deus perguntou a Caim: por que andas deste modo perturbado, triste e cabisbaixo, Caim? E ele, atrevido, não respondeu a Deus. Deixou Deus falando sozinho. Então Deus lhe disse: não é verdade que se procederes bem, logo receberás contentamento?
Se procederes bem, levantarás o teu rosto, estarás alegre, mas se procederes mal, logo o pecado estará à tua porta, dando golpes para te atormentar e se manifestará na tristeza do teu semblante. Olha aqui, no mundo não há pior inferno, no tempo, no mundo, como vai dizer o grande São Bernardo de Claraval, não há nem pode haver pena maior, nem mais grave do que a má consciência. E por uma razão simples, porque ainda que os outros não a vejam, ainda que os outros não saibam as nossas faltas, nós as sabemos. Sabemos sim os delitos, as delinquências, os crimes e os pecados que cometemos. Ainda que consigamos pelo politicamente correto e pelo bom mocismo, disfarçar estas coisas. O fato é que onde formos, nossa consciência vai carregada com estas coisas. Ela vai. Ela é uma testemunha que estará sempre nos acusando e atormentando. E ninguém pode fugir de si mesmo. Ninguém pode fugir de si mesmo, por mais que faça, e ainda que encontre, ainda que multiplique os entretenimentos, divertimentos, recreações para abafar a voz da consciência, não é possível se livrar dos remorsos e dos latidos dela. Não tem jeito. Olha aqui, vamos apelar, os médicos que estão aqui sabem o que eu vou falar. Hoje é um dia particularmente quente, está calor. Mas todos nós aqui presentes que já tivemos aquelas febres que chegaram aos 39, quase batendo uns 40 graus, recorda bem que não há pior calor do que aquele que a febre produz. Aquela que faz molhar com suor toda a roupa de cama. Não há pior calor, nem pior frio do que esse. O que vem de dentro, não o que vem o quê? De fora. Essa é uma observação muito bem feita pelo filósofo grego Plutarco. Maior trabalho dá o calor e o frio da febre do que o calor e o frio do lado de fora da casa. Maior sofrimento, portanto, é aquele que vem de nós mesmos do que aquele que as criaturas conseguem impingir em nós. Portanto, tristezas e melancolias que procedem das nossas próprias culpas, das quais nos está remordendo a consciência, causam muito maior pena e tormento que as que procedem de casos desastrosos, mas sem culpa nossa. Sem culpa nossa.
E isso que o padre está dizendo aqui agora tem um agravante para aqueles, isso é uma regra geral para toda criatura dotada de razão, mas se agrava ainda mais para aqueles que já tiveram algum tempo, algum período, alguma vida de devoção. Aqueles que tendo vivido na graça e experimentado as coisas celestes, depois decaem e se mancham em culpas e pecados, têm uma situação pior nesse sentido do que os homens comuns. Porque sofre muito mais o rico, que depois se torna muito pobre, do que o pobre que nunca foi o quê? É maior o sofrimento daquele que, tendo sido um dia muito rico, depois cai numa extrema pobreza. É maior o sofrimento desse do que daquele pobre que não conheceu nunca a riqueza. Não há outro remédio, meu senhor e minha senhora. Não temos outro remédio. Não vamos mentir para nós mesmos. Se queremos desterrar de nós a tristeza, e fazer esta saudação ter algum valor, e algum vínculo com a realidade, alguma liquidez, algum lastro, esta saudação, Feliz Natal. É preciso isso, meus caros. O remédio é viver bem e fazer o que devemos fazer, segundo os mandamentos de Deus e as obrigações do estado de vida no qual nos encontramos. Quereis estar sempre alegres? Pergunta São Bernardo. Vivei bem. Cumpri vossos deveres. Entrai, pois, em contas com a vossa consciência, pedi à vossa consciência as contas que ela tem com Deus. Tirai as faltas que originam essa tristeza, porque assim fugirá a tristeza e virá a alegria. A vida reta e santa sempre anda acompanhada de gozo e alegria, como a vida má, ainda que bem disfarçada, sempre acompanhada de dor e tormento. Não há maior contentamento nem maior alegria nesta vida do que o testemunho da boa consciência. A boa consciência, como vai dizer o Espírito Santo no livro dos Provérbios, capítulo 15, verso 15. Olha que lindo. A boa consciência é um perpétuo banquete. A boa consciência é um perpétuo banquete. Então, senhores, eis aí, né? Eis aí
o necessário a fazer. Talvez pudéssemos, por essa razão e outras, dizer que o sacramento da penitência é também o sacramento da alegria. Quem faz as pazes com Deus pela penitência, recebe de volta a alegria perdida. Toma parte naquela alegria que os anjos anunciaram aos pastores. Os anunciamos uma alegria que será para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Domingo que vem, neste horário, já estaremos celebrando a missa da vigília do Natal. No calendário tradicional, não há propriamente o quarto domingo do Advento, mas esta missa já é a da vigília, o Natal do Senhor. Por isso, preparemo-nos bem, para não fazer como os demais homens que acham que a verdadeira alegria está em pacotes bem arranjados, com presentes novos, ou numa mesa bem servida, com manjares caros. Agora nós sabemos, sim, onde é que se pode aurir e gozar de verdadeira alegria. E o que é preciso fazer e deixar de fazer para se ter acesso a ela. A Santíssima Virgem Maria cantou assim: minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Exulta de alegria, imagine, nem podia ser diferente. Numa alma como a dela, nem podia ser diferente. Supliquemos que esta boa mãe nos conduza então a este Natal que se aproxima, assim, senhores e senhoras, preparando uma espécie de presépio na alma, limpando nossas consciências, para que, chegando o Senhor, possamos fluir com os humildes, com os santos de Deus, com os anjos, aquela alegria que só é dada aos que têm a consciência em paz com Deus, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.